do Senhor. A minha Bíblia é diferente da dos irmãos, mas é o mesmo assunto. A palavra do Senhor, capítulo 37, diz assim: os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isto mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém? Amém. Mandou fazer para ele uma túnica longa. Diga, uma túnica longa. Tome seu assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem vestimenta para crente nesta noite. Deus tem vestimenta nova para crente aqui nesta noite. Observamos que falamos de uma família, a família de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e uma filha. Como hoje é culto com a família, eu quero já salientar nesta noite que esta família tinha um menino chamado-se José. Sabemos muito bem que a família era grande. Você se pertence a uma família pequena ou uma família grande, é de costume os irmãos ter ciúme daquele que a mãe mima, daquele que é o pai, que é o xodó do pai. José é o xodó de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos. Isto é comum em uma família, porque tem uns filhos que dão trabalho, mas tem outros que são a bênção. Tem outros que fazem as coisas escondidas do pai, mas tem outro que papai fulano e tal fez errado. Então José era daquele que contava os erros dos seus irmãos. E eu quero dizer aqui nesta noite, eu quero falar sobre as 7 túnicas de José. As 7 túnicas de José. Louvado seja o nome do Senhor. José foi um daqueles que o pai foi o seu próprio alfaiate em fazer uma túnica para o seu filho, porque José acreditava na sua vida, ele acreditava que Deus estava com ele. Assim tem muitos em nossa família. Muitas vezes você vem de uma família pobre, mas um dos seus filhos tem na mente que um dia ele vai ser alguma coisa na vida para ajudar o pai, ajudar a mãe e ajudar a família. E Deus visitou o coração de José. E uma noite José teve um sonho que os seus feixes de trigo estavam em volta do seu feixe e os outros feixes em volta dele. Diz que um feixe de trigo se curvava em volta do seu feixe. E Deus deu outro sonho a José, e qual o sol e a lua se curvava perante ele. Ele chegou para o pai e chegou para a mãe: papai Jacó,
mamãe Raquel, Bila, eu serei alguém nesta família e Deus vai me ajudar e vai ajudar todos vocês. Jacó, o velho Jacó não acreditou. É assim, quando estamos passando pelo vale da prova, quando nós não enxergamos a bênção de Deus, mas o trabalhar é de Deus. Aleluia. Aleluia. Jacó era um homem do campo. Jacó andava sem destino, tinha só mesmo gado. Mas Jacó, na mente dele, nunca ele ia pertencer a uma família política, a uma família de governador. Jacó nunca pensou que ia comer no palácio. Jacó nunca pensou que ia andar no carro real de um rei. Jacó nunca passou pela cabeça dele, talvez Jacó falasse para José: menino, tira isso da tua cabeça, tu estás sonhando muito alto. Mas o trabalhar de Deus, quem faz é Deus, quem exalta o homem é Deus, quem exalta a mulher é Deus. Aleluia. Diz a palavra que o próprio Jacó fez uma túnica. Eu quero já colocar o nome dessa túnica, a túnica da promessa. Jacó, ele viu uma promessa no seu filho José. E ali ele fez o primeiro passo. Meu filho, se você tem essa visão de um dia ser alguém, já comece a tomar conta das coisas do papai. Aleluia. E José começou a tomar conta do gado do seu pai, das ovelhas do seu pai, do trigo do seu pai, do dinheiro do seu pai, tudo que estava na mão de José. Mas os irmãos ficaram enciumados, pensando que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Mas não é. Quem nasceu para vencer já nasce com a mente desde pequeno de crescer, de vencer. Quem nasce com a mente de fazer coisas boas já vem desde pequeno. O erro para ele não entra na sua mente, mas a bênção, a vitória vem já na sua mente desde pequeno. Aleluia. Um dia diz a história que José estava ali, louvados, fazendo a obra do pai. E o Jacó mandou que o José fosse olhar os seus irmãos no campo, como se estavam seus irmãos. E José foi, mas ao chegar próximo aos irmãos, diz que os irmãos odiaram ele, tiraram a túnica dele, rasgaram a túnica dele, jogaram ele dentro da cova. Talvez ele pensasse: José, nunca mais você vai pertencer à nossa família, nunca mais você vai voltar para o nosso meio, você está arriscado da nossa família. Mas eu quero profetizar para você. Se alguém chamou você de ovelha negra, se alguém disse que você era ovelha negra, mas nesta noite você é uma bênção na mão do Senhor. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai abençoar você nesta noite. Já José, agora ele vestiu, ele ficou nu, e ele vestiu uma túnica, que é a túnica, louvado seja o nome do Senhor, uma das túnicas dos medianitas, louvado seja o nome do Senhor. E esta túnica, louvado seja o nome do Senhor, se chama a túnica da discordância, a túnica da discórdia, louvado seja da contenda, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele vestiu essa túnica da contenda, José olhou para os seus irmãos e disse, pensou no seu coração: vocês contenderam comigo, mas eu não tenho nada contra você. Glória a Deus, aleluia, glória. Quantos irmãos têm algo contra você? Quantas pessoas têm algo contra você? Mas você é um homem crente, você é uma mulher crente, não guarda rancor no seu coração. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi vendido por Potifar.